Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos falar sobre os subespaços gerados. Nos últimos vídeos, nos quais nós vimos alguns exemplos de combinações lineares, nós vimos que um vetor V pode ser obtido como combinação linear de um determinado conjunto de vetores, mas pode não ser combinação linear de um outro determinado conjunto de vetores. E nesse vídeo nós vamos entender um pouco melhor quando é que um vetor é gerado por um conjunto de vetores e quando ele não é. Vamos considerar um conjunto S formado pelos vetores V1, V2 até Vn do espaço vetorial V. Quando nós fazemos combinações lineares dos vetores V1, V2 até Vn, nós obtemos outros vetores desse espaço vetorial V. O conjunto de todos os vetores, que são combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn, é chamado de conjunto gerado pelos vetores V1, V2 até Vn e é denotado assim pelos vetores V1, V2 até Vn entre colchetes, ou simplesmente pelo conjunto S entre colchetes. E, portanto, nós dizemos que o subespaço gerado pelo conjunto S, ou o subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn do conjunto S, é o conjunto dos vetores do espaço vetorial V que podem ser obtidos como combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn. Esse conjunto dos vetores gerados pelo conjunto S é um subespaço vetorial de V, que é o que diz esse teorema. Seja S o conjunto dos vetores V1, V2 até Vn de um espaço vetorial V. Então, o conjunto dos vetores gerados por S, que é o conjunto dos vetores que são combinação linear dos vetores em S, é um subespaço vetorial de V. E nós vamos fazer aqui a demonstração. Vamos lembrar que para um subconjunto de um espaço vetorial ser um subespaço vetorial, é preciso que esse subconjunto contenha o vetor nulo, que ele seja fechado para soma e que ele seja fechado para multiplicação por escalar. Então, vamos lá. Com relação ao vetor nulo, o conjunto dos vetores gerados por S contém o vetor nulo, pois o vetor nulo é uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn quando todos os coeficientes são iguais a zero, pois o vetor nulo pode ser obtido fazendo 0 vezes V1 mais 0 vezes V2 até 0 vezes Vn. O conjunto dos vetores gerados por S é fechado para soma. De fato, vamos considerar aqui dois vetores U e V pertencentes a esse conjunto. Então, o vetor U é gerado pelos vetores V1 até Vn, e, portanto, nós podemos escrever U igual a uma combinação linear A1V1 mais A2V2 até ANVN. E como o vetor V também pertence a esse conjunto, ele também é gerado pelos vetores V1, V2 até Vn, e então nós podemos escrever o vetor V como uma combinação linear B1, V1 mais B2, V2 até Bn, Vn. Se nós fizermos a soma U mais V, então nós teremos aqui o vetor U, A1V1 mais A2V2 até ANVN, somado com o vetor V, que é B1V1 mais B2V2 até BnVn. Somando os termos semelhantes, nós teremos como resultante A1 mais B1 que multiplica V1, mais A2 mais B2 que multiplica V2, mais até AN mais BN que multiplica Vn. E vejam que, portanto, esse vetor resultante da soma de U mais V também é uma combinação linear dos vetores V1 até Vn. E, portanto, U mais V pertence ao conjunto dos vetores gerados pelos vetores do conjunto S. E, por fim, o conjunto gerado por S também é fechado para multiplicação por escalar. De fato, se nós tomarmos aqui um vetor U que pertence ao conjunto gerado por S, então U é combinação linear dos vetores V1 até Vn, e nós podemos escrever U como A1V1 mais A2V2 até mais ANVN. Sendo K um número real, fazendo K vezes U, nós teremos K, que multiplica A1V1 mais A2V2 até ANVN, que vai ser igual a K vezes A1 vezes V1, mais K vezes A2 vezes V2, até K vezes AN vezes Vn. Então, observem aqui que o resultante de K vezes U também é uma combinação linear dos vetores V1 até Vn, e, portanto,
K vezes U pertence ao conjunto gerado pelos vetores de S. Então, o conjunto gerado por S é fechado para multiplicação por escalar. E assim nós verificamos todas as condições e mostramos que, de fato, o conjunto gerado por S é um subespaço vetorial, chamado de subespaço gerado por S ou subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn. Nos próximos vídeos, nós vamos ver alguns exemplos de subespaços gerados por conjuntos de vetores em alguns espaços vetoriais.